Saudações a você que mais uma vez está aqui conosco na série Aprendendo a Programar em C. Bom, continuando aí a nossa saga pelos comandos de iteração da linguagem C, hoje nós vamos falar sobre o while e do while. Bom, vamos começar com o while. A forma geral de um while é assim: while, condição e comando ou um bloco de comandos, tá? Onde condição é o ponto de parada desse nosso laço e comando vai ser a instrução ou as instruções que serão executadas enquanto a condição for verdadeira. Por exemplo, imagine um programa que apresente o resultado da soma de vários números digitados pelo usuário, sendo que a quantidade de números digitados também é uma escolha do usuário. Bom, se a quantidade de números digitados fosse pré-determinada, era só a gente utilizar um comando for para repetir essa quantidade e a cada iteração solicitar e somar os números. Mas, como é o usuário quem decide quando parar, então temos que proporcionar-lhe uma opção de saída, tá? Para quando ele quiser parar. Geralmente, usa-se o valor 0 ou algum valor negativo. Como o programa terá de somar os números, então usaremos o 0, tá? Porque esse valor, se somado, não influenciará no resultado final. Então, essa será a nossa condição de parada, ou seja, quando a variável for igual a 0. Tá? Vamos ao código para a gente visualizar melhor o que eu acabei de falar. Tá? Agora, antes de começar a explicar o código, uma dica muito interessante é sempre procurarmos saber o significado das palavras em inglês. Isso ajuda bastante, porque mesmo sem conhecer o comando, através da sua tradução, já dá para ter uma ideia do que ele faz. Nesse caso, por exemplo, while significa enquanto. Então, enquanto a condição for verdadeira, os comandos associados serão executados. Tá? Mas voltando ao código, para resolver o problema proposto, eu criei a variável num, que vai receber os números digitados pelo usuário, e a variável soma vai somando os valores que vão sendo digitados. Tá? Aqui a variável soma. Tá? Logo após, eu peço para o usuário digitar o primeiro número e leio esse número. E já somo ele também, já acumulo ele lá na minha variável soma. Tá? Depois eu avanço para o meu comando while. Nesse caso, enquanto essa variável num não for igual a 0, eu vou fazer o quê? Eu vou pedir um novo número, adicioná-lo aqui na soma e volto para a condição para verificar se ela é 0. Se não for, eu realizo o processo novamente e vou repetindo, tá? repetindo, até que o usuário digite 0. Daí, então, nesse momento que ele digita 0, a condição do while se tornará falsa e a execução do programa vai passar para a próxima linha depois do while, que nesse caso é a linha que mostra o resultado da soma. Vamos ver como é que ficou? Tá vendo? Primeiro o programa pede para eu digitar o primeiro número. Vamos digitar aqui 2. Aí eu entro no while. No while eu tenho lá a impressão, né, pedindo para ele digitar mais um número. Se eu digitar 4, por exemplo, ele volta, como não é 0, ele volta e pede novamente. Se eu digitar outro número que não seja 0, ele vai voltar e pedir a mesma coisa. Outro número que não seja 0, ele vai voltar. Se eu digitar um 4 aqui, ele vai voltar. Aí agora, se eu digitar um 0, o que vai acontecer? A condição do while vai dar falsa e ele vai sair. Vai sair e vai mostrar o resultado. Vamos ver? Enter. Tá vendo? A soma dos valores digitados é 26. Tá? Agora que a gente já viu um pouco da teoria e o exemplo, vamos a mais detalhes para a gente aprofundar o nosso conhecimento. Tá? Assim como no comando for da aula passada, eu posso ter uma condição simples ou uma expressão condicional composta para a execução do meu while. Por exemplo, while x menor que 10 ou y menor que 10. Tá vendo? Eu posso executar os meus comandos mediante duas condições, x menor que 10 ou y menor que 10. Qualquer uma das duas já é suficiente para o meu comando while ser executado. Também como no comando for, se a condição já for falsa logo no início, os comandos associados ao while nunca serão executados. Por exemplo, int y igual a 10, while, enquanto y é menor que 5, y mais. Reparem que se eu comecei a minha variável y com 10, na hora que eu testar a condição se y é menor que 5,
ela já vai dar falsa logo de cara. Então essa instrução y++ nunca vai ser executada. Então no comando while eu tenho essa possibilidade de ter um comando que nunca seja executado. Tá ok? Bom, agora que já vimos como funciona o comando while em C, vamos falar sobre o comando do while. Na verdade, o while e do while funcionam praticamente da mesma maneira. A única diferença é que o comando while verifica a condição e, se ela for verdadeira, os comandos associados são executados. E o comando do while executa primeiro os comandos e depois ele verifica a condição. Então, se a condição for falsa desde o começo, o comando do while executará os comandos pelo menos uma vez. E o while não executará nenhum, tá? Como a gente viu no exemplo anterior. A forma geral de um comando do while é assim: do, né, abre chaves, comando ou um bloco de comandos, fecha a chave, while condição, onde eu executo todos os comandos associados, né, e só assim eu verifico a condição. Se ela for verdadeira, eu executo novamente os comandos. Caso contrário, eu paro a execução do laço. Este comando, o do while, ele é usado comumente em estruturas do tipo menu, onde o usuário precisa visualizar as opções e digitar alguma primeiro, para depois o programa avaliar essa opção digitada e fazer alguma coisa relacionada. Tá? Passemos a mais um exemplo para clarear as ideias. Reparem que este é um exemplo um pouco mais elaborado, porém não há nele nada do que já não tenhamos visto. Vejam que nesse programa, depois que a gente cria a variável op, tá vendo? Int op, a gente já parte para o comando do while. Tá vendo ele aqui? Então, lá dentro, o que a gente faz? A gente limpa a tela com o comando systemcls, que a gente aprendeu aí na videoaula 8, não é isso? Imprimimos o nosso menu, tá vendo? Menu, aí eu quebro a linha, mostra a opção 1, trocar cores, opção 2, mostrar hora, opção 3, abrir navegador e opção 0 para sair. Obtemos a opção do usuário através aqui do scanf. Depois, através do comando switch, controlamos o que o programa vai fazer de acordo com a escolha do usuário. Por exemplo, caso o usuário digite 1, eu vou chamar a minha função systemColor para poder trocar as cores. Caso 2, eu vou chamar systemTime para mostrar a hora, de acordo com o menu. Tá? O menu, a opção 3 do menu aqui, abrir navegador. Né? Então, case 3, eu chamo a minha função system com start para poder abrir o navegador. Notem que, caso o usuário digite 0, o switch simplesmente encerra. Tá? Por quê? Né? Por que eu coloco uma opção que não faz nada? Apesar de parecer inútil, esse case impede a impressão da mensagem opção inválida caso o usuário digite 0. Porque 0 não é uma opção inválida. Então isso aqui não pode ser impresso caso o usuário digite 0. Tá? Então, pessoal, reparem que, por causa do comando do while, se o usuário digitar qualquer coisa que não seja 0, o programa vai executar o comando correspondente, né, algum system desse daí, e voltar para a exibição do menu. Não sei se vocês se lembram, mas a primeira vez que a gente fez uma estrutura de menu, lá na aula sobre switch, toda vez que o usuário escolhia uma opção, o programa realizava a ação correspondente e fechava. Agora temos uma situação mais interessante, porque depois de escolher uma opção, podemos voltar e escolher outra. Quem decide a hora de encerrar é o próprio usuário. Bom, vamos deixar de conversa e ver como é que fica a execução desse código. Aqui. Está lá a impressão do nosso menu, tá vendo? 1 para trocar cores, 2 mostrar a hora, 3 abrir navegador e 0 para sair, do jeito que está lá no printf. Vamos escolher uma delas aqui, por exemplo, 1. 1 vai se vocês se lembram, 1 vai chamar a função system e vai mudar as cores aqui do nosso console, por exemplo. Enter. Tá vendo? Mudou o fundo para branco e a letra para preta. E a impressão do menu aconteceu novamente, se vocês repararam. Tá vendo? Eu tenho lá o meu menu de novo, de forma que eu posso escolher uma nova opção. Por exemplo, mostrar a hora. 2. Ele mostra a hora e assim que eu digitar Enter, ele volta a impressão do meu menu. Ele limpa a tela e volta a impressão do meu menu. Tá? Então, a única forma de eu sair do menu é digitando a opção 0. Então, vamos digitar a opção 0, Enter. Ele vai chamar System Pause, que vai mostrar essa mensagem para nós. Tá? E fechou. Então, pessoal, agora que já agregamos mais conhecimento, está na hora dos exercícios. Bom, exercício 1. Faça um programa que solicite do usuário uma letra e uma senha numérica e mostre a seguinte mensagem: login efetuado com sucesso,
caso essa letra e esse número estejam corretos de acordo com a letra e a senha numérica que vocês mesmos vão escolher, tá? Ou então mostrar nome e ou senha inválidos caso eles estejam incorretos. O usuário terá 5 tentativas. Se ele não conseguir, o programa deverá impedi-lo de tentar novamente. Observação: a letra e a senha serão determinados por você, programador, tá? Na hora que vocês criarem a variável letra e a variável senha, vocês já vão atribuir para eles os valores corretos, tá? Para quando o usuário digitar, eu ter com o que comparar para saber se está certo ou se está errado. Questão 2. Receber vários números e mostrar a soma total, a média dos valores, a quantidade de termos digitados e o maior valor digitado. Reparem que eu peço para receber vários números, então é o usuário que vai escolher quantos números que vão ser digitados, tá? Questão 3. Fazer um programa para ler uma quantidade n de alunos, ler a nota de cada um dos alunos, tá? Vocês vão ler n quantidade de notas, tá? E vai calcular a média dessas notas. Depois vocês vão mostrar para mim quantos alunos estão com a nota acima de 5. Por exemplo, o programa vai ler nota 1, 1, nota 2, 10, nota 3 e assim por diante. Depois vocês mostram tantos alunos tiveram nota acima de 5. Tá? Uma observação aí, se nenhum aluno tiver tirado nota acima de 5, vocês vão imprimir a mensagem: não há nenhum aluno com nota acima de 5. Ok? Pessoal, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai falar sobre matrizes em C. Espero que tenham gostado e até a próxima.